Se, assim como eu, você também ficou impactado com o caso da menina de apenas 11 anos de idade do estado de Santa Catarina, que teve seu problema aí levado para o judiciário para autorizar ou não a interrupção da gravidez, te faço um convite. Venha refletir um pouquinho sobre o que o direito penal, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é até mesmo a própria Constituição Federal tem a dizer a respeito disso. Sem tecer nenhum comentário, entrar no mérito do processo, até porque o processo corre em segredo de justiça e nenhum operador do direito, além daqueles que estão constituídos no caso, tiveram acesso. A reflexão aqui é sobre a norma e a aplicação do direito como um instituto geral de pacificação social e de regulamentação e interferência na vida pessoal de cada pessoa. Para quem ainda não teve acesso ao caso, o caso é de uma menina de apenas 11 anos de idade que foi estuprada, buscou auxílio do Instituto Médico de uma universidade federal e teve negado o aborto em razão do desconhecimento da própria lei. E aí está o primeiro ponto. O Código Penal nos autoriza, em caráter excepcional, realizar abortos em casos de estupro. E para se enquadrar se valeria ou não a legalidade sobre o ato de interrupção da gravidez dessa menina, a gente precisa analisar os fatos, a cadência. Primeiro, o Código Penal fala que qualquer relação sexual não consentida com menores de 14 anos de idade é sim considerada estupro. Veja que a menina com 10 anos já preenche um dos requisitos, independente se a relação sexual foi consentida ou não, independente da forma ou meio que isso aconteceu. Fato é que uma criança de 10 anos, então, de idade, estava grávida de uma relação sexual, portanto estupro e, portanto, passível da interrupção da gravidez. A instituição médica fez com que a família buscasse o judiciário, e nós sabemos que o judiciário é burocrático, é demorado, é lento. E quando a criança e sua família teve acesso ao judiciário, ela foi afastada, a menina de apenas 11 anos de idade foi afastada do ambiente familiar para que o Estado pudesse dizer sobre a manutenção ou interrupção da gravidez e, por consequência, da vida do feto. É polêmico essa discussão do que é a vida, né? De quando a vida começa, a vida humana começa, e isso também reflete na sistemática do direito. Alguns juristas entendem que é a partir da concepção, outros entendem que é a partir do nascimento com vida que o direito passa a ser aplicado para as pessoas. Mas sem entrar nesse mérito, quero trazer a discussão para vocês sobre a análise e a aplicação do direito, porque há uma questão ética muito interessante sobre esse caso. Ao meu ver, na minha análise, a juíza ponderou sobre o direito da criança em dois fatores. O direito da criança enquanto criança da mãe, digamos assim, e direito da criança do nascituro, do feto que, se completada toda a gestação, vai ter direitos, adquirir direitos e ser considerado uma pessoa. Essa celeuma ela é muito delicada porque causa discussão e não tem pacificação legal. E pelo fato de não ter pacificação legal em texto, em normas, em códigos, faz com que a gente reflita sobre como esse caso deveria e deve ser analisado. Na minha concepção, esse caso deve ser entendido de uma forma multidisciplinar, contando com pediatras, psicólogos, juristas e outros profissionais que conjuntamente consigam dizer a viabilidade ou não dessa criança manter dentro de si um feto. Além dessa questão do feto, deve ser entendido e analisado e aprofundado os impactos que todo esse cenário, toda essa cadência de eventos causou na vida da própria criança que é mãe. Quais serão os traumas que ela vai carregar por toda a vida? O judiciário interrompeu a participação da família, da mãe da menina, que é uma mãe solo, e colocou a criança
grávida de um feto, grávida, né, gestacional com apenas 22 semanas, em um albergue, em um abrigo, para que o Estado pudesse tutelar a relação de interrupção ou não da gravidez. Isso é muito confuso. Uma criança de apenas 10 anos de idade não tem ainda o seu pleno e integral desenvolvimento. 2 princípios, inclusive, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram violados pela sistemática do Judiciário, que ignoraram os fatores ao afastar a criança do ambiente familiar e escolar. Não se pode dizer em desenvolvimento moral, psicológico, espiritual, nem mesmo de desenvolvimento acadêmico, na medida que a criança é afastada totalmente da convivência de seus pares para que o Estado regulamente sobre o seu direito à disposição do corpo, à disposição da vida. As consequências reais, as consequências concretas desse caso podem inclusive levar a menina de apenas 11 anos à morte. O Intercept ele conseguiu e invasou nas redes sociais as gravações da audiência onde a juíza e a promotora fazem uma inquirição da criança e da mãe. É chocante ver essas cenas, que inclusive nem deveriam ter vazado na internet, porque o processo ele é sigiloso. É chocante na medida em que a criança de apenas 11 anos não consegue dizer, não consegue expressar qual que é a sua concepção sobre a gestação. Ou seja, a própria menina não entende muito bem tudo o que está acontecendo consigo. Do outro lado, uma mãe desesperada que clama à juíza que, independente da decisão que ela tome, se pela manutenção ou não da gravidez, que libere a criança para o convívio familiar, já que a mãe e a filha tinham grande e íntima relação por ser uma mãe solo. Então há uma carência afetiva também que caberia ao campo da psicologia analisar, que foi totalmente ignorado. E a situação ainda torna mais precária através desses vídeos vazados, na medida em que há uma fala em que expressa que a tristeza da criança naquele momento seria a alegria de um outro casal que aguarda na fila de adoção a expectativa de ser pai e mãe. Me parece que há uma insensibilidade tamanha ao aplicar essa estatística de adoção, que nós sabemos que nunca essa conta fecha no Brasil, por um caso de uma criança, e ignorar as centenas de milhares de pessoas que buscam a tutela estatal e que reúnem condições físicas, civis, enfim, para que o Estado pacifique a adoção ou não. Por que fazer um recorte da realidade brasileira para justificar uma violência, uma perpetuação da violência contra uma criança? Um outro recorte que também cabe é a questão da violência contra a mulher, que é uma estatística onde muitas e muitas mulheres e crianças são violentadas diariamente. Então não podemos fazer recortes isolados. Quando se cuida de um caso no judiciário, deve-se ater aos fatos, deve-se buscar meios e outros instrumentos que vão além da norma prevista em código. Buscar subsídios para que a decisão ou a defesa, enfim, os atos judiciais impactem na vida da pessoa, mas impactem de forma positiva, ou impactem para que haja pacificação social. Vamos aguardar o desenvolvimento desse caso. Certamente nos próximos dias o STF vai autorizar a realização da interrupção da gravidez e certamente esse será o fechamento do caso. Mas o que fica é a reflexão de como essa criança vai ser acompanhada após essa interrupção, após o momento em que a mídia vai perder o foco sobre o seu caso. Como o judiciário vai se comportar com os reflexos, eventualmente, dessa criança que pode nascer ou não, considerando a futura decisão do STF. Cabe a nós, operadores do direito, entender que a sistemática legal não se aplica só de uma forma positivada,
daquela forma fria do texto da lei. Cabe a nós entendermos os fatos sociais, cabe a nós entendermos como que funciona todo o sistema social e suas engrenagens para que a gente possa, na medida de atendimento de nossos clientes, na medida do atendimento de nossos assistidos enquanto Estado, prestar e fazer com que a justiça seja justiça dentro de um padrão ético em que não viole princípios básicos e valores e até mesmo a própria vida. Eu sou Rafael Ferro, essa é a nossa reflexão sobre o caso. Se você gostou desse conteúdo, terão muitos outros de repercussão nacional e siga a nossa página.